e igrejas belas, mas sem verdade. O engano da aparência e das imagens. Texto base, Mateus 7, 21, 23. Introdução. Amados irmãos, é um engano comum, mas mortal. Acreditar que a arquitetura de um belo templo, orquestras majestosas, com frases como "Em nome do Senhor Jesus" e "Jesus Cristo é o Senhor" nas paredes de uma igreja, garantam a veracidade da fé ali pregada. Nada poderia ser mais distante da verdade. O que verdadeiramente define uma igreja como sendo Cristo não são seus templos majestosos, suas paredes, suas apresentações ou seus slogans. O que faz uma igreja ser verdadeira é a fidelidade à palavra de Deus. Hoje vemos igrejas se vangloriando de sua aparência exterior e de sua música, que celebram o nome de Jesus em suas paredes e altares, mas que não pregam o evangelho verdadeiro. Elas podem até usar o nome de Jesus, mas não fazem a vontade do Pai. Mateus 7, 21. Ou seja, não basta dizer em nome de Jesus, se o evangelho que ali é pregado está distorcido ou se a verdade da Escritura é negligenciada. O engano das aparências. A igreja verdadeira é definida pela verdade das Escrituras. Em Mateus 7, 21 e 23, Jesus nos adverte de forma contundente que nem todo aquele que usa o seu nome está de fato alinhado com a verdade de Deus. Muitos dizem Senhor, Senhor e até fazem milagres e grandes obras em seu nome, mas ele os rejeita por praticar iniquidade. E essa iniquidade é por distorcer a verdade das Escrituras e ensinarem a viver a mentira. O nome de Jesus é poderoso, mas usá-lo sem viver de acordo com a verdade das Escrituras é um engano fatal. Aqui precisamos ser claros e ousados. O que define uma igreja verdadeira não é o uso do nome de Jesus, mas a fidelidade à sua palavra, às Escrituras. Igrejas podem proclamar em nome de Jesus com grande pompa e ostentação, mas se sua doutrina não se alinha com a Bíblia, se suas práticas estão longe do Evangelho de Cristo, então elas não são verdadeiras igrejas de Cristo. Podemos dizer o nome de Jesus milhares de vezes, mas se não pregarmos a palavra de Deus em sua totalidade e sem distorções, estamos apenas pronunciando palavras vazias. Uma pergunta: o que faz uma igreja verdadeira então? Resposta: a fidelidade à palavra de Deus. O nome de Jesus é poderoso, mas a verdadeira igreja se fundamenta em Cristo e em sua palavra. O que define uma igreja verdadeira não é a quantidade de vezes que o nome de Jesus é pronunciado, mas se o Evangelho de Cristo é pregado com ousadia, sem heresias ou distorções. O perigo das imagens, a idolatria disfarçada. As imagens, como vemos nas Escrituras, Êxodo 24, 5, são uma violação clara do mandamento de Deus. Elas são um engano e um obstáculo à verdadeira adoração. Embora algumas igrejas possam até ter a fachada de evangélicas por não terem imagens, ainda assim podem praticar uma forma de idolatria velada. Exemplo: a idolatria velada. A idolatria velada refere-se a formas de idolatria que não são tão óbvias ou explícitas, mas ainda assim envolvem a adoração de algo ou alguém além de Deus. Também a adoração ao templo pode ser uma forma de idolatria velada, especialmente quando se começa a dar mais valor à estrutura física ou lugar de adoração do que a verdadeira adoração a Deus. A adoração não pode ser concentrada em coisas físicas,
como imagens ou representações, mas no Cristo vivo, no Evangelho da cruz. De forma ousada e sem rodeios, devemos afirmar que qualquer igreja que permita imagens ou que faça uso de símbolos religiosos em vez de pregar a palavra de Deus, está na verdade afastando os crentes de uma adoração pura. Se uma igreja ensina que, por fazer uso de figuras ou símbolos, ela está mais próxima de Deus, está mentindo. A verdadeira igreja de Cristo prega a palavra de Deus e não adora qualquer imagem. Não há lugar para imagens no templo de Deus, pois a verdadeira adoração deve ser feita em espírito e em verdade, no nome de Jesus, conforme ele mesmo ensinou. João 4:24. Pergunta 2. Como podemos saber se estamos praticando idolatria? Resposta: sempre que damos atenção excessiva a algo visível ou criado por mãos humanas, como imagens, símbolos ou rituais, em vez de nos concentrarmos em Cristo e na verdade das Escrituras, estamos caindo na idolatria. A adoração verdadeira não está em elementos físicos, mas em um coração sincero diante de Deus. O perigo das aparências. O que define a igreja verdadeira é a verdade, não as estruturas. É comum ver pessoas que entram em igrejas grandiosas com arquiteturas impressionantes e acreditam que ali é a verdadeira casa de Deus. No entanto, devemos entender que a verdadeira casa de Deus não é o edifício, mas a comunidade daqueles que vivem e pregam a palavra de Deus. O que faz uma igreja verdadeira não é uma fachada, mas sua fidelidade ao Evangelho de Cristo. E isso inclui, claro, pregar o nome de Jesus com verdade e poder. Ousadia no confronto. A ousadia é necessária aqui. Não importa quão bonito seja o templo ou quão sofisticado seja o culto. Se a igreja não prega a palavra de Deus, se não exalta o nome de Jesus como o único Salvador, então ela não é verdadeira igreja de Cristo. A presença de Deus não é determinada por um prédio ou uma orquestra, mas pela pureza do Evangelho que é proclamado. Pergunta 3. O que devemos buscar em uma igreja? Resposta: devemos buscar uma igreja onde a palavra de Deus seja pregada de forma fiel, onde o nome de Jesus seja exaltado como o único Senhor e Salvador, e onde as práticas estejam alinhadas com os ensinamentos das Escrituras. A verdadeira igreja é aquela que glorifica a Deus em tudo, não apenas com palavras, mas com ações e doutrinas que refletem a verdade da palavra de Deus. A verdadeira igreja está fundamentada na verdade das Escrituras e no nome de Jesus. A verdadeira igreja de Cristo não se baseia em aparência ou rituais humanos, mas em Cristo e na verdade das Escrituras. Tudo que fazemos em nome de Jesus deve ser fiel à sua palavra. O nome de Jesus é poderoso, mas ele só age em nós e através de nós quando pregamos a verdade do Evangelho e vivemos conforme os seus mandamentos. Não podemos continuar a enganar a nós mesmos pensando que, porque usamos o nome de Jesus, estamos automaticamente alinhados com ele. O nome de Jesus não é uma ferramenta mágica, e sim um testemunho da verdade que está na palavra de Deus. Quando usamos o nome de Jesus sem pregar a sua verdade, estamos apenas manipulando a linguagem divina para agradar aos homens. Isso é um grande erro. O nome de Jesus não deve ser usado em vão, mas como um testemunho de nossa obediência à sua palavra. A adoração dos cristãos primitivos, fé e resiliência em meio à perseguição. Nos primeiros séculos da era cristã, os cristãos eram severamente perseguidos devido à sua fidelidade ao Evangelho de Cristo. Eles não tinham templos grandiosos, orquestras ou grandes edifícios para se reunir. Sua adoração era praticada em casas, cemitérios
cavernas e até nas prisões, locais secretos, onde podiam manter sua fé viva em meio à perseguição implacável. Essas reuniões não apenas eram espaços de adoração, mas símbolos de resistência à tentativa de silenciar a verdade de Cristo. Quando os cristãos se reuniam nos cemitérios ou nas casas, estavam expressando não apenas uma necessidade de segurança, mas também uma dedicação profunda à verdade do Evangelho, sabendo que sua fé custaria caro. A adoração não dependia do local, mas da fidelidade a Cristo e a sua palavra. Eles sabiam que a verdadeira adoração não está em templos feitos por mãos humanas, mas na obediência à palavra de Deus e no glorificar de seu nome em qualquer circunstância. Pergunta 4. O que podemos aprender com os cristãos primitivos? Resposta. Podemos aprender com os cristãos primitivos que a verdadeira adoração a Deus não depende de templos grandiosos ou estruturas externas, mas da sinceridade do coração, da fidelidade à palavra e do compromisso com Cristo. Independentemente das circunstâncias, eles nos desafiam a manter nossa fé pura, a pregar o Evangelho com ousadia e a adorar a Deus em espírito e em verdade, como Ele nos manda. Conclusão. Queremos que os irmãos que não sejam enganados pelas aparências externas, pelos templos grandiosos, pelas orquestras que tocam e pelas frases que decoram as paredes. A verdadeira igreja é definida pela fidelidade à palavra de Deus e pela pregação verdadeira do Evangelho de Cristo. A verdadeira adoração não está na música, na arquitetura do templo ou nas imagens, mas em um coração que se submete à verdade das Escrituras e que glorifica Cristo em tudo, especialmente ao proclamar seu nome com fidelidade. Um alerta final. O amor aos templos é idolatria. Se você ama mais o templo do que a verdade da palavra, você está em idolatria. Muitos se apegam a prédios dizendo: aqui é a casa de Deus, mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 7:48. Em Atos 7:48 ensina que Deus não está limitado a prédios religiosos. Isso significa que Deus habita onde se prega e vive sua verdade. Por isso, Jesus disse que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. João 4:24. O que vale mais para você? O Evangelho de Cristo ou a beleza do templo? Se sua fé depende de um prédio e seus falsos ensinos, você está servindo a um ídolo e não a Deus. Aqueles que amam o templo mais do que a verdade e seguem falsos ensinos perecerão com ele, pois no dia do juízo Deus não reconhecerá templos, mas somente os que adoraram em espírito e em verdade. Quem tem ouvidos, ouça. Amém.